Capítulo 1. A queda do intocável. A manhã em São Paulo começou com o costumeiro frenesi, helicópteros cortando o céu acinzentado, buzinas ecoando em sinfonia caótica pelas avenidas congestionadas e pedestres atravessando apressadamente as ruas, tentando vencer o tempo. Eduardo Vasconcelos, como fazia todas as segundas-feiras há mais de 20 anos, observava tudo isso da enorme janela envidraçada de seu escritório no 32º andar da sede da Translog Global. O aroma do café recém-passado preenchia o ambiente silencioso, enquanto as luzes da cidade refletiam nos móveis de mármore polido e madeira escura, decorados com minimalismo e sofisticação. Ali, no topo de seu império logístico, ele se sentia invulnerável. Nos corredores da elite empresarial brasileira, seu nome era sinônimo de visão estratégica, austeridade e competência. Construiu a Translog do zero após a morte trágica da esposa em um acidente de carro, afundando-se no trabalho como forma de sobreviver à dor. Mas o sucesso teve um custo: a distância da filha, Isabel, agora uma jovem determinada que preferia os corredores da universidade aos jantares de gala do pai. Naquela manhã, Eduardo não esperava ser interrompido. Ainda organizava os pensamentos para uma reunião com investidores estrangeiros quando sua assistente entrou, pálida, segurando um envelope com mãos trêmulas. Disse que havia sido deixado anonimamente na recepção. Ele, curioso, abriu o conteúdo sem hesitar. Dentro, havia apenas um pendrive preto, sem identificação. Contra seu costume rígido de protocolos, Eduardo conectou o dispositivo ao notebook, isolado da rede, por instinto. Imediatamente, um vídeo começou a rodar. Sem trilha sonora, apenas imagens cruas, caixas com logotipo da Translog sendo descarregadas em um armazém no Oriente Médio, homens armados retirando armas e explosivos de dentro dos contêineres, crianças chorando ao fundo, e um letreiro no final com letras brancas sobre fundo escuro: o sangue deles também está em suas mãos. Eduardo permaneceu imóvel. O coração batia como um martelo dentro do peito. Tentou racionalizar: talvez fosse montagem, sabotagem, algum inimigo comercial. Mas o vídeo era demasiadamente real. O número de série das caixas, a localização exata dos armazéns, tudo indicava autenticidade. Mais do que isso, mostravam o uso da malha logística da Translog para algo impensável: o financiamento e transporte de armamento para grupos extremistas. Nos dias seguintes, a paranoia se instalou. Eduardo ordenou auditorias internas, rastreamento de rotas e análise de contratos de transporte. Descobriu, em silêncio, que dezenas de filiais internacionais haviam emitido cargas que nunca chegaram aos destinos registrados. Tudo estava nos detalhes: contêineres desviados, documentos adulterados, transferências de valores por empresas de fachada que, à primeira vista, pareciam inofensivas. O nome de Celso Mendonça, diretor financeiro e amigo pessoal de longa data, começou a se destacar entre os documentos. Requisições autorizadas por ele, contratos assinados sem revisão, transferências com justificativas vagas. O que mais doía não era apenas a possibilidade da traição, mas a noção de que, mesmo à frente de tudo, Eduardo havia sido cego. Em meio a isso, sua assistente recebeu um e-mail estranho, assinado apenas por RR, com documentos em anexo e mais vídeos. Dessa vez, não eram imagens de guerra, mas de reuniões realizadas em escritórios da Translog, com vozes disfarçadas falando em códigos e coordenadas. Tudo apontava para algo muito mais profundo do que um desvio de carga: uma rede internacional que se utilizava da logística global para abastecer zonas de conflito, movimentando milhões de dólares sob o nariz das autoridades e de Eduardo. Na mesma semana, um agente federal, capitão André Rios, tentou entrar em contato com ele por meios não oficiais. Deixou um bilhete em seu carro com uma frase enigmática: seu silêncio não é mais seguro. A partir dali, o ar ao redor de Eduardo começou a pesar. Reuniões com investidores se tornaram mais tensas. Alguns contratos foram cancelados de forma súbita. O olhar dos funcionários era estranho, como se todos soubessem algo que ele não sabia. Ele percebeu que estava sozinho em um tabuleiro cujo jogo ele não conhecia. E o pior, sem saber se era apenas uma peça ou o rei prestes a ser derrubado. Em uma madrugada de insônia, Eduardo se dirigiu ao antigo apartamento que mantinha vazio no centro da cidade. Ligou seu notebook pessoal, fora da rede da empresa,
e começou a cruzar dados. Documentos vazados. Rota de cargas. Nominais bancários. E, entre tudo isso, um nome surgiu, Carrim, associado repetidamente às remessas desviadas. Um nome que não aparecia em nenhum cadastro legal, mas que sempre estava vinculado às transferências suspeitas. No silêncio frio daquela madrugada, Eduardo compreendeu uma verdade devastadora. Sua empresa, que havia construído com esforço e sacrifício, havia sido transformada em uma engrenagem de destruição. E talvez não fosse o único a saber disso. Com a respiração pesada e os olhos fixos nas últimas imagens do vídeo, Eduardo sentiu algo ruir dentro de si. Pela primeira vez, percebeu que sua reputação não era o suficiente para protegê-lo. A queda começara. E talvez fosse irreversível. Eduardo decide seguir uma das rotas suspeitas por conta própria, em busca de provas físicas que possam inocentá-lo e expor os verdadeiros responsáveis. Mas, ao sair do Brasil, ele se verá mais próximo do perigo do que jamais imaginou. Capítulo 2. Rota para as sombras. Após dias em estado de inquietação constante, Eduardo tomou a decisão que mudaria o curso de sua vida. Ele mesmo seguiria uma das rotas utilizadas para o desvio de cargas, com o objetivo de encontrar provas concretas que pudessem incriminar os responsáveis sem deixar dúvidas. Acreditava que somente ao ver com seus próprios olhos o que estava sendo feito com os recursos da Translog, teria forças para enfrentar o que quer que viesse a seguir. Utilizando um de seus passaportes corporativos, Eduardo embarcou discretamente em um voo noturno com destino a Casablanca, no Marrocos. A justificativa oficial era uma inspeção operacional nas parcerias africanas, algo que dificilmente despertaria suspeitas entre os membros da diretoria. Ele voava sem seguranças, sem avisar a família, e apenas com uma mala discreta e um pequeno caderno de anotações que guardava em um compartimento oculto da jaqueta. Durante o voo, revisava mentalmente as informações compiladas. A carga desviada havia sido enviada para um entreposto logístico supostamente desativado nos arredores de Rabat. O local constava como propriedade de uma subsidiária da Translog, mas as atividades comerciais ali haviam sido interrompidas há mais de 2 anos, oficialmente por baixa demanda. Contudo, registros de movimentações noturnas recentes foram encontrados por Eduardo em logs internos da empresa, indicando que algo ainda funcionava ali, algo clandestino. Ao chegar, Eduardo evitou os hotéis 5 estrelas onde costumava se hospedar em viagens internacionais. Optou por um pequeno quarto em um bairro afastado, onde turistas raramente eram vistos. Usava roupa simples, barba mal feita e caminhava com olhos atentos, tentando desaparecer entre os moradores locais. O antigo galpão da Translog ficava a poucos quilômetros dali, cercado por áreas industriais em ruínas, onde o silêncio predominava até mesmo durante o dia. Na manhã seguinte, alugou um carro velho e se aproximou do endereço indicado. De longe, observou o portão metálico fechado, enferrujado e aparentemente abandonado. Mas ao esperar por algumas horas, viu uma van escura se aproximar. 3 homens desceram, todos vestidos com roupas comuns, mas com comportamento coordenado demais para serem simples trabalhadores. O portão foi aberto com controle remoto e se fechou rapidamente após a entrada do veículo. Eduardo registrou tudo com uma câmera escondida acoplada a um óculos de leitura. Sabia que estava entrando em um terreno perigoso. Não poderia denunciar sem provas sólidas, e tampouco poderia confiar em alguém da empresa. Naquela noite, deixou o carro estacionado a algumas quadras de distância e caminhou até um ponto mais alto da região, onde tinha visão parcial do interior do galpão. Lá de cima, com um binóculo, assistiu à movimentação intensa dentro da estrutura que deveria estar inativa. Paletes sendo descarregados, caixas com selos falsificados sendo reembaladas, e uma sequência de caminhões entrando e saindo por uma entrada lateral camuflada sob um grande toldo preto. Tudo acontecia em silêncio, sem luzes aparentes, como se o mundo ao redor estivesse cego para o que ocorria ali dentro. No dia seguinte, Eduardo se aproximou ainda mais. Encontrou uma brecha na cerca que circundava o terreno, onde a vegetação alta e a ausência de patrulha permitiram a passagem. Escondeu-se atrás de uma pilha de tambores vazios e escutou vozes abafadas vindo do galpão. Não entendia todas as palavras, pois os idiomas variavam entre árabe, francês e inglês, mas o nome voltou a aparecer, Carrim. E dessa vez,
Foi pronunciado com reverência. Entre as falas, identificou referências a rotas pelo Sahel, compra de armamentos pesados e pagamentos realizados com criptomoedas por meio de servidores hospedados em países sem acordos de extradição. O nível de sofisticação da operação era imenso. Não se tratava de um grupo amador, mas de uma organização que operava como uma multinacional paralela, com estrutura, comando e planejamento. Eduardo registrou tudo o que pôde. Mas antes que pudesse se afastar, um cão começou a latir intensamente próximo ao perímetro. 2 homens armados vieram averiguar. Ele se abaixou, controlando a respiração, e aguardou. Conseguiu escapar por pouco, mas ao retornar ao hotel percebeu algo ainda mais perturbador. Sua mala havia sido revirada. Alguém já sabia que ele estava ali. Foi então que encontrou um envelope embaixo da porta. Dentro, uma única folha de papel dobrada em 3, com letras digitadas em negrito. Você quer saber quem é Karim? Siga para Istambul. Quarto 218. Hotel Nara. 7 dias. Nenhum remetente. Nenhuma assinatura. Apenas a próxima peça de um quebra-cabeça cada vez mais perigoso. Naquela noite, Eduardo não dormiu. O calor marroquino parecia mais sufocante que nunca, mas não era a temperatura que o incomodava. Era a sensação de ser observado, manipulado, conduzido por uma mão invisível. Já não bastava a ruína da sua reputação. Agora, corria risco real de vida. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele se acendia. Uma chama de indignação e propósito que há muito estava apagada. Pela primeira vez em anos, Eduardo não era apenas um CEO lidando com números. Era um homem em busca de verdade, justiça e, talvez, redenção. Em Istambul, Eduardo encontrará mais do que respostas. Ele será confrontado com um segredo que liga diretamente sua família ao passado obscuro da Translog, e que poderá destruir tudo que ele ainda tem a perder. Capítulo 3. O nome esquecido. A chegada em Istambul foi silenciosa e calculada. Eduardo desceu no aeroporto internacional sob identidade secundária, registrada em nome de um consultor portuário fictício. O bilhete deixado no hotel de Rabat era claro. Ele deveria ir ao Hotel Nara, quarto 218, em 7 dias. Mas ele decidirá antecipar sua chegada em 2 dias, desconfiado de que estivesse sendo monitorado. Agora, seus passos não eram apenas movidos pela busca de respostas, mas pela necessidade urgente de sobreviver. A cidade vibrava com seu mosaico caótico de culturas, idiomas e sons. Entre os minaretes e os bazares, Istambul pulsava como uma criatura viva, antiga e inquieta. Eduardo caminhava pelas vielas estreitas do bairro de Fatih, atento a cada movimento ao redor. O Hotel Nara era um edifício modesto, de fachada amarelada e janelas antigas. O tipo de lugar onde ninguém fazia perguntas e os hóspedes preferiam anonimato. Ele se hospedou em outro andar, observando discretamente o quarto 218 pelos dias seguintes. Nada de estranho parecia acontecer. Nenhum visitante, nenhum movimento suspeito. No 7º dia, ao entardecer, o quarto foi destrancado por alguém que usava luvas. A porta se fechou atrás do visitante, e as cortinas permaneceram abertas por alguns minutos antes de serem fechadas com firmeza. Foi quando Eduardo decidiu agir. Minutos depois, bateu na porta do 218, segurando uma caixa de correspondência qualquer. Quando ela se abriu, foi surpreendido não por um homem, mas por uma mulher. Jovem, de expressão firme, olhos escuros e cabelos presos em um coque baixo. Ela se apresentou como Naila Rain, jornalista independente investigando redes logísticas envolvidas com tráfico e terrorismo. Era ela quem havia enviado o envelope em Rabat. Naila o convidou para entrar. A tensão entre os dois era palpável, mas ela não demonstrava medo, apenas urgência. Sobre a cama, dezenas de documentos estavam dispostos. Contratos falsificados da Translog, fotos de reuniões entre executivos da empresa e figuras conhecidas por envolvimento com milícias estrangeiras, e uma lista de transferências bancárias para contas em nome de uma instituição extinta chamada Fundação Vasconcelos Internacional. Ao ouvir o nome, Eduardo estremeceu. Aquela fundação havia sido criada por seu pai nos anos 1980, supostamente com fins humanitários.
Ele mal se lembrava dela, pois havia sido dissolvida antes mesmo de Eduardo assumir o controle da Translog. Mas os documentos que Naila tinha diziam outra coisa. A fundação havia operado por quase 20 anos como canal de financiamento oculto para regimes autoritários e, posteriormente, para redes armadas que atuavam sob o pretexto de causas nacionalistas. A linha do tempo mostrava que, durante uma década inteira, a fundação transferiu recursos através de subsidiárias da Translog, aproveitando-se da cobertura internacional da empresa para camuflar o envio de dinheiro, equipamentos e armamentos. Eduardo encarou aquelas páginas como se fossem um espelho distorcido de sua própria história. A empresa que acreditava ter erguido com integridade já havia nascido comprometida, envenenada por decisões tomadas antes mesmo de ele assumir o controle. Naila relatou que vinha investigando a rede há 4 anos, desde que seu irmão fora morto em um ataque atribuído a um grupo extremista no norte da África. As armas utilizadas haviam sido rastreadas até um carregamento da Translog. Desde então, ela reuniu um dossiê detalhado, cruzando informações de diferentes fontes, parte das quais só se confirmaram após Eduardo iniciar sua própria investigação. Ela também revelou que Karim não era apenas uma pessoa, mas um codinome assumido por diversos intermediários dentro da rede. O nome vinha sendo usado há décadas para ocultar a identidade de quem realmente movimentava os recursos. Mas, entre os nomes ocultos no sistema da fundação, Naila encontrou algo ainda mais perturbador: registros de reuniões entre o pai de Eduardo e um homem chamado Celso Mendonça, ainda jovem na época, apontado como coordenador regional da logística. Tudo indicava que Celso não era apenas um diretor financeiro ambicioso. Ele fora moldado pela geração anterior, envolvido desde o início com os mecanismos de desvio e infiltração. O mesmo homem que Eduardo considerava um aliado de confiança, que o apoiou na ascensão ao cargo de CEO, agora surgia como o elo mais antigo e perigoso de uma teia que unia passado e presente. O peso da revelação foi quase insuportável. Eduardo deixou o hotel em silêncio e caminhou pelas margens do Estreito de Bósforo, perdido em pensamentos. A brisa fria da noite batia contra o rosto, mas não o trazia de volta à realidade. Agora entendia que sua luta não era apenas contra um crime recente. Era contra uma herança podre, enraizada nas bases de sua empresa, de sua família, de tudo o que acreditava ter construído com esforço e dignidade. Mais tarde, reencontrou Naila em uma pequena cafeteria escondida entre os becos da cidade antiga. Decidiram que precisavam agir com estratégia. O dossiê que ela possuía poderia incriminar figuras poderosas, mas também colocaria suas vidas em risco. Naila propôs que fossem juntos para Genebra, onde ela teria acesso a uma ex-funcionária da fundação, hoje sob proteção, que possuía cópias de arquivos sigilosos. Esses documentos poderiam ser a peça final do quebra-cabeça. Eduardo, agora consumido por uma mistura de culpa e determinação, aceitou. Antes de partirem, porém, Naila deixou um último aviso: alguém já sabia que ele havia quebrado o silêncio. E que, quanto mais perto chegassem da verdade, mais perigoso se tornaria o caminho. Em Genebra, Eduardo enfrentará não apenas os segredos ocultos da fundação, mas também um inimigo inesperado, alguém que fingia ajudá-lo desde o início. A conspiração se revelará mais próxima e letal do que ele imaginava. Capítulo 4 – A Armadilha de Genebra. A viagem até Genebra foi silenciosa, marcada apenas pelo zumbido constante dos motores e o peso crescente do que estava por vir. Eduardo e Naila voaram separados, em horários diferentes, tomando precauções como se estivessem sendo caçados. A paranoia, antes um incômodo sussurro no fundo da mente, agora era uma presença constante. Eles não podiam mais se dar ao luxo de subestimar ninguém. Genebra os recebeu com sua elegância contida. O frio cortante dos Alpes já se fazia sentir, mesmo nos primeiros dias da primavera, e os ventos pareciam trazer consigo algo mais do que o clima europeu, uma tensão latente, um prenúncio de que os fantasmas que buscavam não ficariam mais nas sombras por muito tempo. A ex-funcionária que buscavam se chamava Helene Dubois. Por mais de 10 anos, ela havia sido contadora da Fundação Vasconcelos Internacional, responsável por mascarar as movimentações financeiras internacionais em nome de causas filantrópicas. Após abandonar o cargo, ela desapareceu do radar, vivendo sob identidade protegida por uma organização humanitária suíça. Segundo Naila, Helene finalmente concordara em conversar,
mas sob a condição de que fosse em território neutro e seguro. O encontro foi marcado para acontecer em uma casa isolada às margens do Lago Lema. Eduardo chegou primeiro, levando apenas uma pasta com os documentos reunidos até então. O lugar era discreto, rodeado por árvores e com vista ampla da água. O tipo de cenário onde o silêncio dizia mais que as palavras. Quando Helene chegou, acompanhada de 2 representantes da ONG que a protegia, Eduardo sentiu um aperto no peito. A mulher era frágil, visivelmente envelhecida pela tensão dos anos vividos nas sombras. Carregava uma pasta fina, mas repleta de peso. Durante a conversa, Helene confirmou todos os dados que Naila já havia descoberto, e mais. A fundação não apenas financiava grupos armados, ela havia sido criada com esse propósito. Desde sua fundação, ainda nos anos da ditadura militar brasileira, sua missão oculta era atuar como braço financeiro de operações clandestinas que favoreciam interesses de elites econômicas e militares. Com o tempo, a fundação passou a operar em outros países, sempre sob o pretexto de ações humanitárias. Helene confessou que os arquivos mais sensíveis não estavam com ela, mas criptografados em servidores protegidos, acessíveis apenas mediante um protocolo de verificação tripla que envolvia chaves físicas, senhas e localizações. Para acessá-los, seria necessário ir a um cofre bancário em Lausanne, onde ela havia deixado a última chave, um pendrive com o código mestre. Naquela noite, Eduardo e Naila voltaram ao hotel aliviados, mas exaustos. Planejavam partir no dia seguinte para buscar o pendrive. No entanto, ao amanhecer, algo aconteceu que mudaria o rumo de tudo. Helene foi encontrada morta em seu quarto, aparentemente por parada cardíaca. As autoridades locais suspeitaram de causas naturais, dada a idade e o estado debilitado dela. Mas Eduardo sabia que era coincidência demais. O medo transformou-se em urgência. Eles correram até Lausanne para recuperar o pendrive. O cofre estava intacto, mas não estavam sozinhos. No interior do banco, observaram discretamente 2 homens vestidos como funcionários da instituição que pareciam acompanhar seus passos. Naila sugeriu sair pela saída de emergência. Em um movimento rápido, conseguiram despistá-los e entraram em um táxi que os levou para fora da cidade. A essa altura, Eduardo sentia o mundo girar ao seu redor. A conspiração estava mais próxima do que jamais imaginara. Mas ele ainda não sabia o pior. Ao retornarem ao hotel, encontraram a porta do quarto de Naila entreaberta. Entraram com cautela. Nada parecia fora do lugar, exceto uma única coisa: a pasta de Naila havia desaparecido. Todos os documentos que ela juntara durante anos haviam sido levados. E não houve arrombamento. Alguém com acesso autorizado estivera ali. Eduardo sentou-se na beira da cama, olhando para o chão. As peças começavam a se encaixar. E então, como um relâmpago em uma noite clara, tudo fez sentido. Só havia uma pessoa que estivera próximo bastante de todas as operações, que tinha conhecimento profundo das rotas internacionais, que sabia de todas as camadas da estrutura da Translog e, ao mesmo tempo, mantinha-se discretamente ausente desde que ele deixara o Brasil. Celso Mendonça. Mas não apenas ele. Eduardo percebeu, com um calafrio, que também havia sido manipulado desde o início. Alguém fornecera pistas cuidadosamente escolhidas, permitirá que ele encontrasse verdades, mas nunca a verdade completa. Naila. Sua aproximação fora conveniente demais. Os dados que ela possuía sempre conduziam a novas peças do jogo, mas também o afastavam do centro da conspiração. E agora, com Helene morta e os arquivos perdidos, tudo o que ele tinha era um pendrive que talvez nem fosse real. Naila entrou no quarto logo depois, trazendo 2 sacolas de mercado. Seu sorriso ao vê-lo a surpreendeu. Eduardo, agora tenso, perguntou sobre a pasta. Ela fingiu surpresa, mas hesitou. O silêncio se prolongou. Ela então se aproximou e disse que precisava contar algo, mas que ele tinha que confiar nela. Eduardo não respondeu. Sua expressão era de quem havia sido traído não apenas como empresário, mas como homem. Naquela noite, ele saiu do hotel sem dizer para onde ia. Andou pelas ruas silenciosas de Genebra até chegar a uma ponte sobre o Ródano. Observou as águas escuras correndo sob seus pés e pensou em tudo o que perderá.
Sabia que o tempo de fugir havia terminado. Agora, só restava lutar. No bolso interno do casaco, o pendrive que Helene deixará parecia pesar toneladas. Ele não sabia o que continha, mas tinha certeza de que ali estavam os nomes, as contas, os documentos que destruiriam não apenas a Translog, mas dezenas de figuras influentes ao redor do mundo. E ele estava disposto a ir até o fim. Eduardo decide retornar ao Brasil com o conteúdo do pendrive, disposto a enfrentar Celso Mendonça cara a cara. Mas o que ele encontrará em seu retorno será ainda mais devastador. Sua filha Isabel está em perigo, usada como moeda de chantagem pela organização. Capítulo 5. A filha na mira. O avião pousou em São Paulo antes do amanhecer. Eduardo não avisou ninguém de sua chegada. Desceu com passos apressados, rosto cansado, semblante endurecido. Carregava apenas uma mochila com poucas roupas, e bem protegida em um compartimento interno, a chave do cofre. O pendrive que poderia implodir todo o sistema de corrupção escondido por décadas na estrutura da Translog. Apesar do cansaço, não foi para casa. Seguiu direto para o antigo escritório de um amigo de confiança, um técnico forense digital que havia ajudado em investigações sigilosas no passado. No ambiente discreto de uma sala mal iluminada, cercado por torres de servidores e monitores, Eduardo inseriu o pendrive. O que viram superava qualquer expectativa. Havia milhares de arquivos, desde planilhas complexas de transferências até relatórios internos com selos de sigilo. Registros da Fundação Vasconcelos mostrando doações fictícias, notas fiscais adulteradas, e-mails entre executivos com linguagem cifrada. Mais grave ainda, ali estavam os nomes de políticos, militares e empresários de renome, todos ligados direta ou indiretamente às operações clandestinas. E no centro de tudo, um nome recorrente, Celso Mendonça. Era ele quem autorizava, manipulava, dava ordens. Mais do que cúmplice, ele parecia ser o arquiteto oculto da operação. Eduardo sabia que aquilo era suficiente para iniciar um escândalo de proporções internacionais. Mas, antes de qualquer ação, precisaria organizar as provas, validar os dados e planejar o vazamento. Combinou com o técnico que trabalhariam em sigilo absoluto, por camadas e em horários alternados. Nada poderia vazar antes da hora certa. No fim daquela tarde, Eduardo decidiu visitar Isabel, sua filha. Não se viam há semanas. Queria vê-la, abraçá-la, talvez, se ainda fosse possível, explicar o que estava acontecendo. Ela morava em um apartamento pequeno, próximo à universidade onde estudava. Eduardo estacionou o carro a 2 quadras dali e seguiu a pé, com um misto de ansiedade e arrependimento. Mas quando chegou à portaria, algo paralisou. Isabel não estava em casa havia 2 dias. O porteiro disse que ela saíra com uma mala pequena e parecia nervosa. Desde então, não dera notícias. Tentou ligar. Nenhuma resposta. Mandou mensagens. Silêncio. Em minutos, Eduardo sentia o velho pânico que havia enterrado desde o dia em que a perderá emocionalmente após a morte da esposa. Mas agora era diferente. Isabel não estava apenas distante, estava desaparecida. Voltou ao carro, mãos trêmulas, e ligou para Naila. A voz dela parecia fria, quase indiferente. Eduardo contou o que descobrira e sobre o sumiço da filha. Naila ouviu, fez algumas perguntas, e disse que tentaria ajudar com contatos próximos à Interpol. Mas havia algo estranho em seu tom. Uma hesitação, como se soubesse mais do que dizia. Naquela noite, Eduardo recebeu uma ligação de número desconhecido. Uma voz eletrônica, alterada, informou com clareza: "Você está indo longe demais. A verdade tem seu preço. Se quer ver sua filha viva, entregue o pendrive até amanhã, 18 horas. Coordenadas serão enviadas. Não avise a polícia. Não tente ser herói." O corpo de Eduardo gelou. A ameaça agora era real, próxima, cruel. Não era mais sobre expor criminosos ou desmantelar um sistema. Era sobre sua filha. Sua única família. Sua única ponte com a vida fora do caos que o consumia. Sabia que não podia confiar em ninguém. Celso estava no comando. Naila estava em silêncio. E a polícia? Bem,
Parte dela também constava entre os documentos comprometidos. A única alternativa era agir rápido e com inteligência. Sabia que entregando o pendrive estaria renunciando à única prova concreta que tinha. Mas se recusasse, Isabel pagaria o preço. Passou a madrugada traçando um plano. Com a ajuda do técnico, fez múltiplas cópias criptografadas do conteúdo. Distribuiu-as entre servidores seguros e entregou 2 cópias físicas a pessoas de confiança que sequer sabiam o que carregavam. Programou um sistema de vazamento automático. Se algo acontecesse com ele, os arquivos seriam liberados para a imprensa, organizações internacionais e autoridades independentes. No dia seguinte, ao meio-dia, recebeu um e-mail com as coordenadas: uma estrada secundária nas redondezas de Atibaia, interior de São Paulo. Local isolado, sem sinal, cercado por mata. Um lugar perfeito para desaparecer. Dirigiu até lá com o pendrive original no bolso. Sozinho. Sem backup visível. O sol começava a se pôr quando avistou um SUV preto parado no acostamento. Eduardo encostou, desligou o motor e saiu do carro com as mãos visíveis. Do outro lado, desceu um homem de terno escuro, óculos escuros e fone de ouvido, claramente um segurança treinado. Ele pediu o pendrive. Eduardo exigiu ver Isabel. O homem apenas apontou para a mata. De lá, 2 outros surgiram, conduzindo a jovem, amordaçada, com os olhos cobertos, mas viva. Eduardo respirou fundo. A raiva ardia, mas o medo era maior. Entregou o pendrive. A troca foi rápida. Levaram o dispositivo, libertaram Isabel e desapareceram em menos de 1 minuto. Eduardo correu até a filha, a desamarrou, segurou seu rosto entre as mãos. Ela chorava em silêncio, confusa, assustada. Não houve palavras naquele momento. Apenas o silêncio de um reencontro sufocado pelo terror. Mesmo tendo perdido o pendrive, Eduardo inicia o vazamento das cópias secretas. Mas Celso se antecipa, e um atentado atinge o coração da Translog, matando dezenas e destruindo provas. Agora, não há mais volta. Eduardo terá que derrubar Celso, ou morrer tentando. Capítulo 6. Fogo no centro. O céu de São Paulo amanheceu com um brilho estranho. Era como se o dia hesitasse em nascer, envolto por uma névoa densa e cinzenta que anunciava mais do que apenas chuva. Eduardo, ainda abalado pelos eventos do dia anterior, observava a cidade pela janela do apartamento blindado, onde agora se escondia com Isabel. A filha dormia em um quarto improvisado, exausta, mas viva. Ele, por outro lado, não havia pregado os olhos. Sabia que entregar o pendrive fora uma perda calculada e planejada. O verdadeiro conteúdo já havia sido replicado e armazenado. O plano era claro: iniciar a liberação gradual dos arquivos. Cada lote atingiria um alvo específico: jornais independentes, ONGs internacionais, advogados ligados à justiça transnacional. Eduardo havia se tornado o epicentro de uma bomba de informações, e o estupim estava prestes a ser aceso. No início da tarde, o primeiro pacote foi liberado. As informações atingiram portais de jornalismo investigativo na Europa e América Latina. Em menos de 1 hora, nomes conhecidos começaram a circular entre hashtags e manchetes: empresários, generais reformados, ministros aposentados e, com destaque, Celso Mendonça, identificado como elo central entre a Translog, a Fundação Vasconcelos e grupos armados estrangeiros. A repercussão foi imediata. As ações da Translog despencaram. Analistas tentavam explicar o inexplicável. Parlamentares exigiam investigações. Mas Eduardo sabia que o verdadeiro contra-ataque viria de onde não se via. No fim da tarde, recebeu uma ligação do técnico forense. A voz do outro lado estava em pânico. Ele disse que os servidores haviam sido invadidos, que parte dos dados fora corrompida e rastros de localização estavam sendo usados para triangulação. Antes que pudesse dizer mais, a linha caiu. Minutos depois, as primeiras imagens começaram a circular nas redes. A sede central da Translog Global estava em chamas. As cenas eram apocalípticas. Uma série de explosões atingiram os andares superiores do prédio, onde Eduardo reinará por mais de 2 décadas.
As janelas explodiram em chamas, enquanto fumaça negra subia como um grito sufocado no céu paulistano. Funcionários correram pelas ruas, feridos, atônitos. Equipes de resgate se amontoavam. A televisão noticiava um possível atentado, sem ainda saber quem estava por trás. Mas Eduardo sabia. Celso Mendonça havia respondido. A destruição da sede não era apenas uma retaliação. Era uma operação de queima de arquivos, de silenciamento definitivo, de demonstração de poder. Toda e qualquer documentação física da empresa que pudesse ser usada como evidência fora reduzida a cinzas. Além disso, a tragédia criava o pretexto perfeito para a narrativa da desestabilização. Terroristas, sabotadores, inimigos do progresso. Eduardo sabia que, em poucas horas, ele seria declarado oficialmente como responsável. Naquela mesma noite, seu rosto apareceu nas emissoras como foragido. A narrativa foi construída com maestria. Um executivo enlouquecido, envolvido em lavagem de dinheiro, que teria tentado destruir sua própria empresa para pagar rastros. Membros da diretoria, previamente alinhados com Celso, começaram a dar entrevistas. Uma testemunha anônima afirmou que Eduardo havia fugido com milhões de dólares em contratos secretos. O cerco se fechava. Os aliados minguavam. Naila desaparecera. O técnico estava incomunicável. Apenas Isabel permanecia ao seu lado, tentando entender o abismo em que o pai havia mergulhado e que agora ameaçava tragá-la junto. Eduardo sabia que não poderia mais agir nas sombras. O inimigo controlava a narrativa, a mídia, o aparato de segurança. Era necessário um último movimento, algo que virasse o jogo. Foi quando decidiu confrontar Celso diretamente. Usando um canal de comunicação antigo, oculto em uma camada criptografada que ambos haviam usado no passado para transações internacionais, Eduardo enviou uma única frase: "Você incendiou minha empresa. Agora eu vou incinerar sua máscara." Não esperava a resposta. Mas ela veio. Em menos de uma hora, recebeu um vídeo. Era Celso, sentado em um escritório luxuoso, com uma taça de vinho nas mãos. Disse que lamentava que tudo tivesse chegado àquele ponto, mas que o mundo era construído por quem tem coragem de fazer o que precisa ser feito. Afirmou que a Translog era apenas uma engrenagem, e que engrenagens, quando emperram, são substituídas. Sorriu, e completou: "Você tinha tudo. Mas quis justiça. Agora só tem a ruína." Eduardo assistiu à gravação repetidas vezes. Em cada cena, não via apenas o inimigo. Via o rosto de alguém que conhecia há décadas, que almoçara em sua casa, que brindara com ele ao crescimento da empresa. A traição era total. Na madrugada seguinte, com Isabel segura em um local confidencial, Eduardo deixou a cidade. Carregava um novo plano. Uma nova lista de nomes. E, mais do que nunca, a certeza de que só havia uma saída: derrubar Celso Mendonça de forma pública, definitiva e irrefutável. Eduardo se infiltra no círculo interno de Celso, utilizando contatos antigos e assumindo novas identidades. A tensão explode quando uma tentativa de execução é armada contra ele, e falha. Agora, a guerra é aberta, e só um dos dois sairá vivo. Capítulo 7. O último movimento. As ruas já não eram seguras. Os jornais o chamavam de traidor, os aliados o evitavam, e os inimigos, antes ocultos, agora o perseguiam às claras. Eduardo Vasconcelos havia se tornado um nome maldito. Uma figura controversa no centro de uma crise que envolvia governos, empresas e milícias internacionais. Mas ele já não se importava com o que diziam. A essa altura, a única coisa que importava era derrubar Celso Mendonça, de forma definitiva, pública, inegável. Havia se escondido nos subúrbios da cidade por dias, utilizando disfarces, rotas alternativas e contatos esquecidos. O corpo estava exausto, os olhos marcados por noites em claro, mas a mente, afiada como nunca. Em suas mãos, agora, estava não apenas o restante dos documentos criptografados, mas também algo que poderia virar o jogo: uma gravação secreta que Helene Dubois deixará escondida em um arquivo corrompido do pendrive. Na gravação, Celso aparecia negociando pessoalmente com representantes de um grupo extremista do Oriente Médio.
A conversa era clara, sem codificações. Nomes, datas, valores. E mais importante, um trecho onde Celso mencionava Eduardo como peão útil, alguém mantido no escuro para dar legitimidade ao esquema. A gravação, se liberada corretamente, teria o potencial de desmontar toda a narrativa que o pintava como culpado e arrastar Celso diretamente para o centro do furacão. O plano era simples e arriscado. Eduardo precisava colocar aquela gravação em rede nacional, em tempo real, sem possibilidade de censura. Para isso, decidiu se infiltrar em um evento corporativo transmitido ao vivo, o Fórum de Negócios Transcontinentais, patrocinado por um grupo de empresas diretamente ligadas a Celso. Ele usaria um antigo crachá de convidado internacional e assumiria a identidade de um empresário europeu ligado ao setor de transportes. O disfarce fora providenciado por um ex-parceiro que ainda lhe devia favores. O evento ocorreria no auditório de um hotel de luxo, no centro da cidade. Segurança pesada, detectores, vigilância armada. Mas Eduardo conhecia aquele prédio como poucos. Havia ajudado a financiar sua construção, anos antes. Sabia por onde entrar, onde estavam os pontos cegos das câmeras, quais corredores levavam aos bastidores do palco. Enquanto isso, Celso subiria ao palco como mestre de cerimônias. Seria o grande anfitrião, homenageado por sua suposta contribuição ao desenvolvimento da logística nacional. O rosto estampado em banners, o nome gravado em placas douradas. Um espetáculo de farsa, e Eduardo planejava interrompê-lo. Às 19 horas, o auditório estava cheio. Figuras influentes tomavam champanhe, sorrisos trocavam interesses e os telões exibiam vídeos institucionais. Nos bastidores, Eduardo se posicionava. Levava um microtransmissor embutido no blazer e uma cópia da gravação carregada em um dispositivo conectado a um servidor seguro. A qualquer sinal, o vídeo seria transmitido não apenas para o telão do evento, mas também para uma rede de canais alternativos ao redor do mundo. Às 19h42, Celso subiu ao palco. Aplausos ecoaram pelo salão. Ele começou a discursar, teatral como sempre, falando de progresso, transparência, alianças estratégicas. Eduardo se aproximou do painel de controle audiovisual. No momento exato em que Celso ergueu a taça para brindar ao futuro, Eduardo ativou a transmissão. As luzes do salão piscaram. A imagem no telão mudou. E então, o vídeo começou. A voz de Celso preencheu o ambiente, não a voz do discurso ensaiado, mas a verdadeira. A gravação clandestina, suja, crua, reveladora. As palavras eram claras: logística para armamento, pagamentos em criptomoeda, uso da Translog como fachada. Eduardo, ao fundo, era mencionado com desdém, como um fantoche inconsciente. Por alguns segundos, o salão congelou. Depois, o caos. Gritos. Pessoas levantando-se das cadeiras. Celso tentou manter a compostura, mas o estrago já estava feito. Guardas correram até a sala de controle. Eduardo escapou por uma passagem lateral, seguindo uma rota de fuga previamente mapeada. Foi perseguido pelas escadas de emergência, mas conseguiu sair pelo subsolo, onde uma moto o aguardava. Na fuga pelas ruas escuras da cidade, Eduardo sentia o vento cortando o rosto e o coração batendo como tambor de guerra. As imagens da transmissão já circulavam nas redes. Canais internacionais reprisavam a gravação. A imprensa local não pôde silenciar o escândalo. Era irreversível. Mas Celso ainda estava vivo. Na mesma noite, Eduardo recebeu uma mensagem cifrada. Vinha de Naila. Ela reaparecera. Dizia ter informações sobre o esconderijo de Celso, que tentaria fugir do país naquela madrugada por uma pista clandestina no interior. Eduardo hesitou. Já havia feito o que precisava. Mas uma voz dentro dele não permitia que parasse. Preparou-se para a última caçada. Eduardo persegue Celso até um campo de pouso clandestino. Lá, o confronto final acontecerá, e só um deles sairá vivo. O destino da verdade, da justiça e da própria Translog será decidido sob as luzes de um avião prestes a decolar. Capítulo 8. Sob as luzes da fuga. O som dos motores ecoava pela noite como um rugido distante,
abafado pelas árvores ao redor da pista clandestina. O lugar, escondido nas margens de uma fazenda abandonada no interior de São Paulo, não constava em nenhum registro oficial. Lá, sem torre de controle, sem câmeras, sem vigilância convencional, Celso Mendonça aguardava o avião que o levaria para fora do Brasil e da justiça. Ele vestia um terno claro, contrastando com a escuridão ao redor, e segurava um celular criptografado em uma das mãos. Seu semblante era tenso, mas ainda carregava a arrogância habitual. Ao lado, 2 seguranças armados monitoravam os arredores com lanternas e rádios. O jato executivo já aquecia os motores, prestes a decolar. Mas Celso não sabia que estava sendo observado. Do alto de uma colina próxima, entre as sombras da vegetação alta, Eduardo Vasconcelos observava com um par de binóculos infravermelhos. Vestia roupas escuras, colete tático leve e carregava uma câmera corporal acoplada ao peito, transmitindo que via para uma rede segura, uma precaução final. Ao lado dele, Naila Raim reaparecera, agora agindo como aliada definitiva. Após o colapso do Fórum de Negócios, ela também se tornará alvo, e ambos compreendiam que só havia um fim possível: encarar o monstro e derrubá-lo. Desceram por uma trilha lateral, movendo-se com silêncio cirúrgico. Eduardo carregava uma pistola de defesa, mas seu objetivo não era matar. Era capturar. Queria que o mundo visse Celso algemado, derrotado, exposto sob as mesmas luzes que ele próprio usará por tanto tempo para encenar sua grande farsa. Ao chegarem perto do hangar improvisado, Naila se posicionou em um ponto estratégico com uma câmera de longo alcance. Eduardo avançou, sozinho, e se apresentou, sem disfarces, sem mentiras, sem escudos. A simples aparição do CEO da Translog diante de Celso, em plena fuga, foi suficiente para provocar um silêncio absoluto. Celso riu. Um riso seco, de incredulidade. Disse que Eduardo era tolo. Que, ao expô-lo, havia destruído toda a estrutura que protegia sua própria família. Que, com os aliados mortos ou escondidos, não restava a ele nada além da vingança. E que ninguém, nem mesmo os governos interessados em justiça, ousaria tocar em alguém como Celso, que, segundo suas palavras, era parte do sistema nervoso da ordem econômica. Eduardo escutou tudo sem dizer palavra. Quando Celso terminou, levantou o braço e ativou o microtransmissor. A conversa fora transmitida em tempo real. Naila, escondida, confirmava pelo rádio. A gravação já estava sendo replicada nos canais internacionais. Foi então que Celso percebeu. Pela primeira vez, seus olhos perderam o brilho arrogante. Ele ordenou que os seguranças atirassem. O caos se instalou. Eduardo rolou para trás de uma estrutura metálica, protegido por caixas de ferramentas do hangar. Naila, de seu ponto elevado, disparou tiros de intimidação para dispersar os homens. Um deles foi ferido e caiu. O outro fugiu na direção oposta. Celso correu para a escada do jato, mas Eduardo interceptou o caminho. Os dois se encararam sob a luz branca da aeronave, o motor girando em fundo, rugindo como um prenúncio de fim. Não houve luta física. Apenas palavras. Eduardo, ofegante, disse que tudo acabava ali. Que, mesmo que o matassem, os vídeos, documentos e transmissões haviam sido programados para continuar. Que o mundo veria. E que os tentáculos de Celso não alcançariam o tempo. Celso, desarmado, deu um passo à frente. Disse que homens como ele nunca caem. Mas antes que pudesse avançar, Naila surgiu por trás e o rendeu com uma arma apontada para a cabeça. Ele foi algemado com as mãos para trás, diante do jato ainda aberto. Foi nesse momento que drones começaram a sobrevoar o local. Naila havia enviado a localização para uma agência internacional de segurança, que agora se aproximava com veículos aéreos e helicópteros. Em minutos, o campo de pouso foi invadido. Celso foi detido por agentes internacionais. O avião foi apreendido. A história, finalmente, mudava de direção. Nos dias seguintes, as gravações da captura foram exibidas em noticiários do mundo inteiro. Celso Mendonça, o magnata da logística, símbolo de excelência e poder corporativo, era agora símbolo de corrupção, crime internacional e manipulação política. Eduardo,
por sua vez, não voltou à vida pública. Com o rosto ainda estampado em manchetes como do vilão ao justiceiro, optou pelo silêncio. Ajudou Isabel a recomeçar a vida em outra cidade, longe dos holofotes. Naila seguiu com a investigação, agora ao lado de entidades internacionais. A Translog foi desmembrada, investigada, e boa parte de sua estrutura foi dissolvida. O nome Vasconcelos desapareceu dos registros corporativos. Mas a verdade, aquela que Eduardo buscou a qualquer custo, permanecia viva, gravada em arquivos, manchetes e na memória de todos que um dia acreditaram que ninguém é grande o bastante para cair. Eduardo sabia que não havia vencido, mas sabia, também, que havia feito o que era certo. E, pela primeira vez em muitos anos, dormiu em paz.